A missão da feminilidade humana. Segunda parte. A mulher se encontrará espiritualmente no lugar mais alto quando tiver se tornado verdadeiramente consciente de sua feminilidade. E sua missão não é consagrada, em primeira linha, à maternidade. Conforme eu já disse, a maternidade existe apenas para o vosso corpo terreno, e isso é tudo. E, todavia, a feminilidade se encontra em todos os planos, mesmo no espiritual primordial, entre os primordialmente criados, no lugar mais alto. Mas é a legítima feminilidade, em sua dignidade elevada e intangível. Aparentemente, eu tiro muito de vós quando afirmo que a maternidade pertence apenas ao reino do enteal. É um corte profundo que sou obrigado a proceder agora se quiser ajudar-vos. A maternidade permanece na área do enteal e ali se desenrola. Se fosse a mais alta finalidade das mulheres, então elas estariam muito mal. Observai, pois, o animal. Na realidade, completamente instintivo, ele é muitas vezes mais forte no amor materno do que jamais o consegue o ser humano, pois é completo em tudo que faz, porque só faz aquilo a que é impulsionado por seu instinto, sem refletir a respeito. Assim, morre pelos seus filhotes sem temer inimigo algum. A mesma base para o amor materno também está condicionada no ser humano, de acordo com a lei da natureza, se não o oprimir mediante seu raciocínio intelectivo. Ele se mantém, porém, ligado ao corpo, e este, com todas as suas irradiações, é enteal, nada mais. Bem que uma ou outra pessoa também já pressentiu nisso o certo. Não é em vão que já se diz hoje que somente é verdadeira mãe aquela que, em tempo certo, pode tornar-se também amiga de seus filhos. Quanta sabedoria há nisso, quando uma mãe pode tornar-se amiga da filha adolescente. Quer dizer, tão logo esta deixe a infância, aquela tem de alterar ou largar sua condição de mãe de até então, se quiser seguir junto de sua filha, na qual o espírito desabrocha na maturidade, conforme já esclareci nitidamente em minha dissertação sobre a força sexual. Até aí predomina exclusivamente o enteal na criança, o qual foi cumprido integralmente pelo amor materno original. O espírito que desabrocha, contudo, exige aí algo mais do que apenas a maternidade de até então. Com ela não tem também muito a ver, porque uma hereditariedade espiritual jamais pode ocorrer. Pelo contrário, cada espírito no corpo infantil é estranho também para a mãe, e ele pode sentir uma ligação unicamente através de espécies iguais. O mais que então o espírito exige só pode ser dado a uma moça por aquela mãe que ao mesmo tempo se torna sua amiga, que portanto com ela se ligar espiritualmente. É uma ocorrência que no nascimento e na infância ainda não era possível, mas que só se desenvolve com o irromper do espírito na maturidade, não tendo conexão com a maternidade e com o amor materno. Só então ocorre em tais casos a ligação espiritual, que é mais elevada do que o amor materno,
que apenas tem raízes no enteal. Se uma ligação assim espiritual não puder se realizar, então será certa uma separação depois da maturidade, como se dá com os animais. Nos seres humanos, contudo, ela é interior e raramente visível, porque, exteriormente, as contingências e a cultura mantêm uma ponte ilusória que não se dá nos animais. A missão suprema da existência da feminilidade na Terra é a mesma que desde sempre existiu nas regiões mais altas: enobrecimento de seu ambiente e constante suprimento da luz, que só a feminilidade, na delicadeza de seu sentimento intuitivo, pode transmitir. O enobrecimento, porém, acarreta incondicional ascensão rumo às alturas luminosas. Isso é a lei do espírito. Por isso, tão só a existência da legítima feminilidade condiciona também a ascensão de modo inamovível, o enobrecimento e a conservação da pureza de toda a criação. Lúcifer sabia disso, porque está nas leis da criação, e procurou impedir o processo natural em seu desenvolvimento pela prejudicial e falsa ideia básica que apresentava sedutoramente o instinto do corpo terreno e seus efeitos como o mais elevado. Com isso, gotejou veneno em toda a verdadeira humanidade, que, em decorrência disso, torceu, sem pressentir, o movimento ascendente dos caminhos retos dessas leis primordiais da criação, para prejuízo próprio, de maneira que eles tiveram que causar paralisação, conduzindo depois para baixo, portanto, trazendo danos a todos os espíritos humanos ao invés de bênçãos. Ele sabia o que com isso fazia. Submergindo no enteal e assim se perdendo, a feminilidade humana não pôde desenvolver-se. Teve de ficar confusa quanto a si e a sua finalidade principal, trazendo com isso confusão até mesmo a esse enteal, porque ela não lhe pertence. O enobrecimento do seu ambiente é, portanto, a missão principal de uma mulher também aqui na Terra, na matéria. Tendo vindo de cima e mantendo-se em cima, mediante seu delicado sentimento intuitivo, e assim, por sua vez, conduzindo para cima, ela é a ancoragem do homem com a luz, o apoio de que ele precisa para a sua atuação na criação. Para isso, porém, não é necessário nenhum matrimônio, nem mesmo conhecimento ou encontro pessoal. Unicamente a existência da mulher na Terra já traz a realização. O homem encontra-se na criação com a frente voltada para fora, a fim de lutar. A mulher, no entanto, protegendo-lhe as costas, mantém a ligação com a luz e forma assim o núcleo, o suprimento de energia e fortalecimento. Onde, porém, a podridão possa imiscuir-se no núcleo, também a frente está perdida. Mantende isso diante dos olhos sempre. Nada mais adiantará, então, se a mulher procurar colocar-se na frente, ao lado do homem, posição a que não pertence. Em tal luta, somente se enrijece sua intuição delicada, esgotando-se com isso a mais alta capacidade e a força que outrora lhe foram outorgadas, e tudo tem de acabar em escombros.
É conhecido de todos, contudo, que os homens, mesmo nas regiões mais retiradas desta terra, aprumam-se imediatamente, procurando até se comportar de modo mais decente, tão logo se aproxime apenas uma criatura feminina, com a qual não precisam trocar sequer uma palavra. Só a existência e o aparecimento de uma mulher já produzem esse efeito. Nisso se evidenciam nitidamente, mesmo que somente ainda atrofiados, o mistério feminino e o poder, o apoio que dela promanam segundo as leis na criação, e os quais nada têm a ver diretamente com a procriação na terra. A procriação é em grande parte de espécie inteal. Vós, moças, e vós, senhoras, lembrai-vos, antes de mais nada, de que sois as portadoras das mais altas missões nesta criação que Deus vos confiou. Nem o matrimônio, nem a maternidade são a vossa mais alta finalidade, por mais sagrados que também sejam. Sereis autônomas e firmes, tão logo estiverdes certas no íntimo. Quão ridícula e repulsiva parecer-vos-á a loucura da moda, à qual sempre vos subjugastes voluntariamente e até de modo incondicional. O que foi lançado no mercado pelos fabricantes da moda de maneira insensata para fins lucrativos, aceitastes como bichos aos quais são atiradas gulodices. Reconhecereis ainda a vergonha que nisso havia, já somente na aceitação das aberrações, às vezes bastante duvidosas, dos conceitos de beleza autêntica. De pureza, nem se pode falar aí absolutamente. Nisso, ela sempre foi conspurcada de uma maneira que não podia mais ser superada em descaramento. Depois de anos, ainda subirá em vossas faces o rubor da vergonha, quando aprenderdes a reconhecer quão profundamente tinhais afundado nisso. Pior ainda é, sim, a exibição consciente e intencional do corpo, que a cada um deve ser sagrado, o que já esteve tantas vezes em moda. Somente a vaidade mais baixa poderia permitir uma queda da feminilidade a tal profundidade. E essa vaidade, que já desde muito faz parte notoriamente da mulher, é a imagem vergonhosa daquilo que deveria ser a atuação verdadeira da feminilidade segundo as leis divinas. Aí, porém, o homem é igualmente culpado como a mulher. Precisaria, sim, apenas desprezar tais coisas e a feminilidade logo ficaria de lado, envergonhada e isolada, mesmo que houvesse antes passado por ela uma raiva injusta. Ele, no entanto, regozijou-se assim com a queda da mulher, pois com isso ela correspondia melhor às fraquezas e desejos que ele já trazia em si aumentados de modo doentio por causa da ideia luciferiana. A feminilidade não pode cumprir sua missão na Terra com a vaidade que sempre condiciona a falta de pudor, mas com a graça que só a ela é outorgada, como a mais bela dádiva do espírito. Cada expressão do rosto, cada movimento, cada palavra deve trazer na feminilidade o cunho de sua nobreza de alma. Nisso reside sua missão e também seu poder e sua grandeza.
instruí-vos nisso. Deixai-vos aconselhar a tal respeito. Deixai que se torne legítimo o que agora procurais substituir pela baixa vaidade. A graça é o vosso poder terreno. Deveis cultivá-la e utilizá-la. Mas não se pode imaginar graça sem pureza. Já o nome sozinho, no seu conceito, dirige os pensamentos e o sentido rumo à pureza e às alturas, atuando de modo dominador, intangível e sublime. A graça faz a mulher. Só ela traz em si a verdadeira beleza para cada idade, para cada forma corpórea, pois torna tudo belo, visto ser a manifestação de um espírito puro no qual se encontra sua origem. A graça não deve ser confundida, por isso, com a insinuação que se origina do enteal. Assim deveis e tendes de encontrar-vos na criação. Tornai-vos, por isso, espiritualmente livres em vós, senhoras e moças. A mulher que apenas quer viver como mãe em sua existência terrena, malogrou em sua verdadeira finalidade e em sua missão.